Agora vamos ver como que foi lá no Rio de Janeiro, né? Rapaz, aconteceu de tudo, hein, Irapitã e Marcelo Ortiz? Teve complicado. Jogo começou no sábado um tempo. Me lembrou do futebol raiz, né? Cai a luz, para. Não tem VAR, o juiz erra e reclama, não adianta. É verdade. E os gols? E o jogo, o primeiro dia de jogo foi bom. Foi bom. O de hoje foi fraco. O primeiro foi mais equilibrado. Assim, os né? 20, 25 minutos, né? Aí quando começou a picar, Quando começou a picar, aí acabou o jogo. Né? Aliás, seguinte, hein? Parece que o John Textor, já nós vamos ver os gols, que ele tá fazendo bastante eventos assim antes dos jogos, né? Será que isso teria sido uma das causas do problema lá do Engenhão? Não acredito, né? Se foi um negócio muito mal feito, né? O sistema não está funcionando direito. Tem que chamar o Valdir Lopes, sistema. Vamos ver os gols. Ó, os 2 gols aí com reclamações. Esse aí é o gol do Botafogo, ó. Empurrão em cima do Thiago Heleno, hein? E esse aí é o gol do Atlético, que o Botafogo reclamou que estava impedido. Olha lá, o gol do Pablo. No VAR, eu acredito que os 2 acabariam anulados. Tem uma certa dúvida ali na questão do Pablo, na hora que parte a bola, mas dá toda a sensação de impedimento. E para mim, assim, o gestual do Thiago Heleno é muito flagrante, assim, para não ter sido falta. Eu acho que foi. Mas passaria por uma revisão, né? Porque uma coisa é a imagem que a gente vê, né? O VAR, ele tem o ângulo invertido, ele tem outras situações que lhe permite ter um diagnóstico mais preciso do que acontece no lance. Você lembra do lance da Libertadores, que teve um lance parecido em cima do Thiago Heleno, contra o Bolívar, e o árbitro deu a falta. Deu a falta. É por isso que eu acho que, para mim, foi falta em cima do Thiago. Eu também acho que foi. Pois é, Osmar. Agora, independente disso, o Atlético, o Irapitã falou muito bem, as quedas de energia atrapalharam. Mas até o atrapalhar, apesar do Botafogo em casa ser um time que amassa o seu adversário, eu acho que a postura do Atlético não estava ruim, Irapitã. Mais uma vez, a postura estava muito bem. Me surpreendeu até positivamente aparecer no ataque, mas não me surpreendeu a dificuldade que tem o ofensivo lateral esquerdo, o Esquivel. O Esquivel é um jogador que eminentemente defende muito mais, só que nesse esquema, com 3 zagueiros mesmo, não sendo ele um dos zagueiros, ele tendo liberdade para jogar, né, ele mostrou que tem condições de aparecer um pouco mais. Não tem tanto cacoete, mas a gente não pode esquecer que também é um jogador jovem ainda. Então, exatamente pela juventude, pode ser trabalhado aí. Não é um jogador que mais me agrada, mas assim, se tem algo de positivo nesse jogo, foi a atuação dele. Eu acho que ele apareceu melhor do que nos outros jogos, mostrando que talvez, num posicionamento diferente, ele possa render mais. Me surpreendeu, achei que ele não renderia mais, sinceramente, pelo Atlético. E o Coelho, hein? Contra o Grêmio quando ele faz aquele corredor e o cruzamento... Mas aí é que tá, o Coelho como ala, né, Irapitã? Como ala dá certo. O que não dá pra jogar é como lateral. Quando se joga com linha de 4 e segura o Coelho, como já aconteceu, não dá. Agora, como ala ele tem a responsabilidade de voltar, mas com a posse de bola, e aí do meio pra frente, ele é muito envolvente, ele realmente tem qualidade. Queria terminar aí, Irapitã? Só um detalhe que eu não gostei do Atlético. Foi a reta final do jogo de sábado, né, do primeiro tempo. Sim. E o comportamento no jogo de hoje. Onde, que foi o segundo tempo da partida, os 39 minutos, 40 e poucos, que jogaram hoje. Que foi o fato do Atlético sair do 3-4-3, baixar os seus 2 laterais e jogar com uma linha de 5 atrás, só se defendendo. O Atlético tinha e demonstrou durante o primeiro tempo do jogo contra o Botafogo que ele tinha capacidade de levar perigo à meta do PR, criar maiores oportunidades para o Pablo, e hoje simplesmente o Atlético abdicou desse tipo de jogo. Vamos acompanhar o que falou o técnico Wesley Carvalho após a partida. Realidade do futebol brasileiro, muito desgastante, principalmente mentalmente, porque se pegarmos do horário que nós chegamos no estádio ontem, de toda a preparação para o jogo, e com 5 paradas por causa da iluminação, depois ter mais 20 minutos de intervalo, e isso você vai aumentando a adrenalina e relaxando, aumentando a sua adrenalina para o jogo e relaxando. E após terminar, que via que não tinha condições, teria que ter o protocolo ainda do campeonato, que era esperar 30 minutos, depois mais 30 minutos com o material ainda, sem tomar banho, para ter a decisão que não teria mais o jogo ontem, que seria hoje, e o jogador tendo que tomar banho, sairmos daqui, chegar no hotel,
relaxar, jantar e dormir. Eu mesmo fui dormir 3h30 da manhã, foi o último horário que eu vi no meu celular. E fui ver ainda o primeiro tempo, preparar a pré-eleição para a palestra para hoje, para poder alertar os atletas que não poderíamos entrar no jogo hoje a 80%, a 90%, a 100%, tinha que entrar a 120%, que teríamos que mudar o nosso aquecimento. E são as adversidades que nós encontramos as melhores soluções e talvez os grandes líderes, os grandes atletas, os grandes vencedores. E isso tem que parabenizar toda a equipe, todo o staff, todo o staff, inclusive dos roupeiros que ficaram aqui de madrugada arrumando todo o material para que tudo estivesse normalmente como se fosse um jogo. Na realidade, nós fizemos 2 jogos em 24 horas, porque toda a preparação mental para o jogo ela é feita do mesmo jeito, apesar do jogo ser em 45, 49 e o outro 39 minutos. Quando saí de Curitiba e para fazermos 6 pontos era o nosso objetivo, tivemos essas adversidades de iluminação aqui no Botafogo, conseguimos superar e levando todo o cenário que foi construído para o jogo, eu acredito que foi um resultado muito bom. Nós empatamos com o líder do campeonato. Não podemos esquecer que, levando em consideração toda a situação que aconteceu os 2 jogos, acabou sendo um bom resultado. Lógico que nós esperávamos buscar 6 pontos e agora vem a parte mais difícil. Nós temos 6 pontos para disputar dentro de casa, um com a América, e depois com o São Paulo. E esses 6 pontos são muito importantes para a gente, precisamos muito do apoio de todos, inclusive da torcida, de todas as pessoas que estão presentes, porque vamos retornar para Curitiba ainda hoje e nos preparar para poder fazer 2 grandes jogos e ter dois bons resultados. O Furacão volta a campo agora, como falou o Wesley, já na quarta-feira, na Arena, né? Vai enfrentar o América e na sequência aí no final de semana pega o São Paulo. O Wesley fez uma leitura boa ali, né? Tudo que aconteceu. Mas tem um detalhe ali que ele falou, ele disse muito bem. Ele disse para ter uma consideração diferente, para entrar a 120, como todo mundo fala, ainda mais de 100%. Mas não foi o que aconteceu, né? Aliás, para nenhum dos 2 times. Aí é que tá, né? É difícil jogar sem público. Se transforma num... Continuação do jogo, parece assim, parece aquele treinamento. Quando você não tem ninguém na arquibancada, não tem, o jogador não é robô. E aí eu gostei da entrevista do Wesley, quando ele cita exatamente isso, o custo mental dessas interrupções, de você ficar 1 hora... Cara, se você assistindo o jogo no conforto do seu lar, sentadinho no sofá, já encheu o saco ficar 1 hora esperando para saber o que ia acontecer, imagina o cara que está lá no estádio, conversa com um, conversa com outro, não pode se trocar, tem que ficar esperando para seguir o protocolo de algo que a gente visivelmente via que não ia acontecer. Imagina o repórter também. Também. Quem está trabalhando é terrível. E ficar inventando o que falar, né, para preencher aquele espaço. Então, concordo com tudo que disse o Wesley, a parte mental, ela cobra um preço muito alto para todos os jogadores. E aí não interessa se é Atlético ou Botafogo. 3 times até agora não perderam lá no tapetinho para o Botafogo, hein? Atlético, Flamengo e Goiás. É mesmo? Os 3 que até agora não perderam lá no tapetinho. E o Atlético de 6 pontos com o Botafogo ganhou 4, né? Exatamente. Então contra o líder, né? Bom, vamos acompanhar um belíssimo trabalho da repórter Monique Vilela, que fez o trabalho também na Zona Mista hoje, lá no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar o que falou o goleiro Bento sobre a partida. Pois é, uma situação diferente, eu já tinha visto acontecer com o próprio Atlético, mas não comigo, né? Eu acho que não é muito comum acontecer, espero que não aconteça, porque é realmente muito ruim, principalmente quando o jogo é mais tarde, assim, a gente tem que esperar muito tempo para poder resolver as coisas. Mas, bom, acho que esse ponto foi muito válido para a gente pela situação do jogo. O Botafogo ali do campeonato, uma excelente equipe. Eu acho que esse pontinho que a gente conseguiu nesses 2 dias foi muito bom para a gente. Muda um pouquinho assim, porque a gente no dia anterior teve a mesma rotina, né? A gente não é acostumado a isso, mas acho que dá para relevar tudo isso. E só o aquecimento é um pouquinho diferente, teve que ser um pouquinho mais rápido, mas eu acho que
E na hora do jogo ali, a hora que começou a esquentar o jogo já acabou, então, mas tranquilo. 2 jogos fora de casa, a gente sabe que é difícil jogar. Foi contra o terceiro colocado, o Grêmio, e contra o líder, então acho que a gente saiu com esses 4 pontos aí muito importantes pra gente. É isso aí, o goleiro Bento fala desse jogo diferente, né? Ó, tem um detalhe aqui que eu acho interessante, Marcelo. O Atlético, ele perdeu pro Coritiba, certo? Só que depois ele pegou 3 times que estavam lá à frente dele na tabela. Ele somou 5 pontos. Bom, né? Dos 9 que disputou. Porque a crítica foi em cima do resultado com o Bragantino, mas está aí o Bragantino, se tem um time que ainda está próximo, pode sonhar com alguma coisa diferente dos outros contra o Botafogo, é o Bragantino, que está a 7 pontos do Botafogo, né? Então ele pega o segundo, o Bento falou de pegar o líder e o terceiro, até então o terceiro, que era o Grêmio, caiu depois do resultado, né? Mas na verdade pegou o segundo, o terceiro e o primeiro. É isso aí. Então, é só pedreira, né, Osmar? E daí com 5 pontos, claro que por ter sido o jogo em casa contra o Bragantino, esperava-se mais. Mas mesmo assim, eu imagino que de forma geral, Iratã, é uma campanha boa essa sequência. E agora, com os 2 jogos em casa contra adversários que acredito que o Atlético tem mais time, dá para somar 6 pontos. E aí sim, dá uma segurança de entrar na vaga. Volto a bater nessa tecla, Iratã. Para mim é importante você chegar na Libertadores, na fase de grupos, porque, claro, ninguém faz planejamento para 2 jogos apenas. Mas às vezes acontece. E aí é muito frustrante você se preparar para uma Libertadores, fazer 2 jogos mata-mata, eliminatórios e cair fora da competição, né? Por isso tem que buscar o G4 da competição. E o Atlético estava fazendo por onde, né? Estava chegando no G4, aí o Palmeiras vence o Coritiba e muda um pouquinho esse cenário. Agora, eu concordo que o Atlético... ter somado 4 pontos nesses 2 jogos fora de casa foi fundamental aí para o próximo, né? O passo do Atlético, que é jogar contra o América. Aí, favorito total, tem que buscar a vitória, tem que somar os... Mas o Atlético caminha exatamente para seguir até o final, brigando pelo G4. O Pablo foi o autor do gol do Furacão no empate em 1-1 contra o Botafogo. Ele também falou do jogo. A gente quer sempre vencer. Circunstâncias todas que aconteceram ontem, a gente não controla. Você passa por adversidades e tem que superar. A gente, acho que nesses 2 jogos contra 2 adversários que estavam, um líder do campeonato, o outro estava em terceira naquele momento. E a gente conseguiu 4 pontos, que é muito positivo. Obviamente que a gente queria os 6, mas 4 a gente vai feliz para Curitiba e continuar seguindo. Eu acho que a vitória, o empate foi um empate. A hora que a gente estava todo mundo dentro do campeonato, a hora que esquentou para o jogo, realmente parece que ia andar mais, acabou, e isso faz parte, a gente não consegue controlar, mas o empate contra um time que é o líder do campeonato, está jogando muito bem como mandante, é muito positivo para a gente. Praticamente foi um jogo interessante também, né, Pablo? Com certeza. Os 2 times muito precavidos, impedindo os contra-ataques, as 2 equipes chegando muito bem. E foi um jogo muito competitivo. Para quem assistiu esses 2 dias de futebol, acho que tenho certeza que gostou muito, porque foi um jogo muito, muito bonito. Com o apoio do nosso torcedor, tem que ser sempre vitória. E a gente vai em busca. Primeiro pensar no América, pensar no jogo do América, trabalhar para esse jogo, concentrar para esse jogo e buscar esses 3 pontos primeiros para depois pensar no São Paulo. Mas com certeza o nosso foco total é buscar 6 pontos. Isso aí, o Furacão agora busca os 6 pontos jogando na Arena. Relembrando então, quarta-feira contra o América às 7 horas da noite. E aí no final de semana, sábado ou domingo esse jogo? Eu não vi a tabela? Vê aí. Todo mundo joga domingo, né? Os 2 domingo. Domingo Atlético, domingo 16 horas. Isso mesmo.